Olá, meu nome é Leia Tavares, sou jornalista da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e hoje nós estamos aqui com o senhor Mariano de Araújo Bacelar Neto. Ele que é engenheiro químico, foi diretor de pesquisa e tecnologia da Manufatura de Brinquedos Estrela, atualmente é engenheiro especialista do Instituto Nacional de Avaliação de Conformidade em Produtos, INAC, e também coordenador da Comissão Especial de Segurança de Brinquedos, ABNT-CE 100. Olá, senhor Mariano. Boa tarde, muito prazer. Estou dando essa entrevista para a ABNT em comemoração dos 21 anos da norma brasileira de segurança do brinquedo, que tem protegido a criança brasileira. Senhor Mariano, qual o seu envolvimento com a questão da segurança de brinquedos, né? Como o senhor começou a participar da comissão que discute o tema na ABNT? Inicialmente, nós devemos nos lembrar que no final dos anos 80, quando estava começando a abertura do Brasil às importações, houve uma preocupação da ABRINC, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, em relação à possível má qualidade de brinquedos que chegassem ao mercado brasileiro. E por iniciativa do presidente da ABRINC, Oded Grajew, formou-se uma comissão para preparar uma norma brasileira de segurança do brinquedo. Senhor Mariano, qual foi o objetivo, então, dessas normas? O objetivo principal, que está inclusive no próprio título da norma, é a segurança da criança. A criança vai poder brincar sem problemas com se preocupar com estar se machucando ou se intoxicando, ou tendo alguma outra dificuldade, por exemplo, com a sua audição por causa de ruídos excessivos, uma série de problemas que podem surgir de brinquedos que não estejam adequados para aquela faixa etária. Como foi o processo para a elaboração dessas normas e quanto tempo levou? O processo é lento. Houve um levantamento de normas estrangeiras para servirem de balizamento, normas inglesas, normas americanas, da ASTM, participação, como exigência da ABNT, não só de fabricantes de brinquedos, mas também de organismos de defesa do consumidor. O PROCON de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, fizeram parte desta comissão. A comissão se reuniu durante uns 2 anos até chegarmos ao texto que foi publicado em 1990, portanto fazendo 21 anos agora, da EB 2082. Foi a primeira norma de segurança do brinquedo que o Brasil teve. E do que tratava exatamente essa norma? O senhor poderia dar exemplos práticos para a gente? Nós tínhamos informação a respeito de acidentes registrados nos Estados Unidos. O maior volume de acidentes está relacionado com ingestão ou aspiração de partes pequenas. E essa preocupação não havia aqui entre nós. Então, o primeiro objetivo da norma foi identificar produtos que tenham partes pequenas, o que possam gerar essas partes pequenas durante o seu manuseio. Mas não só esse. Pontas agudas, bordas cortantes, às vezes provenientes de moldes mal feitos, podem cortar a mão da criança. Então, é uma série de requisitos de natureza mecânica que servem para evitar que a criança se machuque ou tenha um problema mais sério em relação à inalação ou aspiração de partes pequenas. Além disso, nós temos que considerar alguns tipos de problemas que não são visíveis imediatamente, os problemas químicos. Então nós temos uma série de requisitos em relação a metais pesados e que são os mais avançados em todo o mundo, hoje harmonizados inclusive entre a Europa e os Estados Unidos, para não terem problemas com chumbo, cádmio, mercúrio, venenos que na hora não se vê, mas que vão acabar prejudicando e intoxicando a criança. O senhor nos disse que a norma ela foi publicada a primeira vez em 1990, né? Durante esse período já houve uma revisão. O que houve de mudanças e acréscimos, então, nesta revisão da norma? A norma de 1990, bastante avançada para a época, tinha, por exemplo, já uma questão sobre
um plastificante. O plastificante é o material que deixa o material vinil macio para fazer bolas, cabeças de bonecas, brinquedos macios. Um plastificante considerado tóxico, que é o DHP. Esse ftalato, que é um nome meio difícil para as pessoas poderem entender, sendo tóxico, ele já estava limitado já na norma de 1990. Hoje, depois de todos esses anos, nós acabamos adotando o critério europeu. 6 tipos de ftalatos estão restritos na indústria de brinquedos, seja para brinquedos fabricados no Brasil ou importados, em relação a esse aspecto bastante importante da toxicidade. Senhor Mariano, quando foi que houve a última revisão da norma? A norma brasileira, que estava sendo denominada ultimamente NBR 11786, foi substituída por uma norma mais ampla, que é a norma Mercosul, a norma NM300. A norma NM300 ela foi publicada na ABNT em 2004. E a última revisão que teve foi em 2007, para introduzir mais um requisito, que é o requisito dos ímãs. Essa foi o último aperfeiçoamento da norma atualmente em vigor. Senhor Mariano, que tipos de brinquedos, então, se enquadram no uso dessa norma? A definição da norma é de todo produto destinado a brincadeiras para crianças até 14 anos de idade. Parece bastante, mas é esta a definição. São excluídos alguns tipos de brinquedos que não são considerados de uso direto, de consumo direto por uma criança. Produtos que são objeto de decoração ou colecionador, bonecas de porcelana, alguns carros feitos em escala, que são brinquedos mais para adultos do que para crianças. Existem algumas exceções. E do ponto de vista de brinquedos de tipo esportivo, quando eles não são feitos com o tamanho e as dimensões e o peso corretos de acordo com o esporte. Por exemplo, uma bola de futebol, uma imitação de bola de futebol pode pesar 120 gramas, enquanto que uma bola verdadeira pesa 420 mais ou menos. Então nós temos uma diferença entre os produtos esportivos e os brinquedos que imitam os produtos esportivos. Então a norma se restringe aos brinquedos e às imitações de brinquedos esportivos. E o que muda a partir da implementação desta norma? A norma NM300 é uma norma Mercosul. Ela foi feita com a colaboração dos demais Estados-membros do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela entrou em vigor no Brasil a partir de uma portaria do Inmetro, a portaria 108 de 2005. Obrigatória, compulsória, todos os brinquedos nacionais ou importados devem atender plenamente os requisitos dessa norma. Então, a norma abrange não só os aspectos que eu já tinha mencionado de problemas físicos, mecânicos, inflamabilidade e alguns aspectos elétricos para brinquedos elétricos. Então, para evitar problemas de choque ou de queimadura com brinquedos elétricos. Então, a norma é bastante ampla em relação a todos os tipos de problema que podem afetar uma criança ao estar manuseando, brincando com aquele